Fala galera, tranquilidade? Vamos continuar com as nossas aulas sobre quadriláteros e dessa vez vamos iniciar sobre as propriedades de alguns deles, beleza? Vamos lá? Então tá aqui galera, vamos começar então com o primeiro, talvez aí o mais tradicional, né, dos quadriláteros, que é o retângulo, né? Então eu vou desenhar aqui um retângulo e nós vamos trocar uma ideia sobre ele, beleza? Vou desenhar aqui um retângulo de forma mais convencional, né? Aqui. Então, eu tenho um retângulo, está aqui os meus vértices, né? O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Beleza? Então, vamos lá. O que nós podemos falar de propriedades, né, que são visíveis e úteis de um retângulo? A primeira delas, talvez a mais tradicional. O retângulo ele é um quadrilátero que tem todos os ângulos que formam 90 graus. Beleza? Então, esse vértice aqui forma um ângulo de 90 graus. Esse vértice forma um ângulo de 90, esse também forma de 90 e esse também, beleza? Todos os seus ângulos internos formam 90 graus e, consequentemente, todos os ângulos de fora, né, os externos, também formam 90 graus, beleza? Show de bola! Essa é a primeira. Outra propriedade importante de um retângulo é que os lados opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá? Então, os lados opostos, ou seja, o lado AB, ele é congruente, né? Ele tem a mesma medida do lado CD. Show de bola? Então, o lado AB tem a mesma medida do lado CD. Assim como o lado AD, que é esse que está à esquerda, vou fazer aqui 3 traços, ele tem a mesma medida do lado BC. Show de bola? Então, o retângulo ele tem essa segunda propriedade. A primeira, todos os ângulos 90 graus. Segundo, os lados opostos são congruentes, beleza? Qual é a terceira? Os lados opostos, além de eles serem congruentes, eles são paralelos. Isso é muito importante, tá? Então, ou seja, a gente pode escrever aqui que o AB, o segmento de reta AB, ele é paralelo ao segmento CD, beleza? Isso daqui vai ajudar a gente em algumas questões futuras, tá bom? Então, paralelismo no retângulo é ok, tá? Então, AB é paralelo a CD, assim como os lados também da direita e da esquerda também são, né? Então, BC, segmento BC, também é paralelo ao segmento AD, tá? Botei aqui o tracinho, pronto. Beleza? Esse símbolozinho aqui, né, galera, é o símbolo de paralelismo, beleza? São retas paralelas, ou seja, retas que nunca se tocariam, né, caso elas tivessem ali uma continuidade. Elas têm a mesma inclinação, tá? Mesma inclinação. Show de bola. Então, primeiro, todos os ângulos 90 graus. Segundo, os lados opostos são congruentes. Terceiro, os lados opostos são paralelos. Qual seria mais uma propriedade? A gente pode falar também sobre as diagonais, tá? Se eu formar aqui uma diagonal, vou ligar aqui do ponto B até o ponto D, pronto. Esse cara aqui é uma diagonal. Se eu ligar do ponto A até o ponto C, é outra diagonal, beleza? Essas diagonais também são congruentes, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, diagonais, congruentes. Quem são as diagonais aqui? No caso, as diagonais são AC e BD. São essas que cortam aí essa figura, né? Esse retângulo. Show de bola? Então, as diagonais também são congruentes, têm a mesma medida. Show de bola? Outra propriedade importante. Repara que elas se tocam? Aqui, ó. Elas se tocam no ponto médio, beleza? As diagonais se tocam no ponto médio. Então, mais uma propriedade, tá? Esse cara aqui, então, tem o mesmo tamanho desse cara, porque ele foi dividido ao meio, tá? O ponto médio, ou seja, exatamente o meio da medida da diagonal, beleza? Assim como esse cara tem o mesmo tamanho desse. Só que como todas elas são iguais, nesse caso aí formaram-se 4 segmentos de mesmo tamanho, né? Se eu falar que esse cara aqui é o ponto M, o AM é congruente ao BM, que é congruente ao CM, que é congruente ao DM, beleza? Todas elas têm a mesma medida. Bola? Agora, um detalhe que é super importante e a galera confunde, beleza? Num retângulo, as diagonais não são necessariamente
bissetrizes, beleza? Só vai ser bissetriz quando ela for um quadrado, show de bola? Então aqui, ó, importante a gente escrever diagonais não são bissetrizes. Como assim, Felipe? Cara, todo mundo acha, quando vê a primeira vez assim desse desenho, que essa diagonal aqui que a gente fez em verde, ela divide o ângulo ao meio, tá? Por exemplo, que esse carinha aqui, esse ângulo aqui, seria igual a esse ângulo, tá? Ou seja, claramente, só pelo desenho você percebe que eu escrevi muito mais esse segundo ângulo que eu fiz do que o primeiro, né? Mas todo mundo acha que divide no meio, certinho. E ali formaria dois ângulos de 45, né? E aí a galera acha que isso acaba acontecendo em todos os outros, né? E aqui seria 45 e aqui seria 45. Acham que é uma bissetriz, né? E aqui seria 45 e aqui seria 45, tá? Repara, no retângulo, os lados opostos são congruentes, né? Mas os lados ali que são de forma consecutiva, né? O AD e o AB, por exemplo, né? Que tem um ponto em comum, esses caras não têm a mesma medida, né? Um é bem maior que o outro, né? Claramente. Então, se você acabasse fazendo isso aqui tudo, você ia acabar mostrando para a gente que esse cara, na verdade, seria igual. E não é essa o propósito, né? Você acabaria verificando que, por exemplo, esse cara aqui, se aqui fosse 45 e aqui também fosse 45, né? Esse cara aqui teria que ser 90, perfeito? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. A mesma coisa aqui, ó. Esse é 45 e esse é 45. Então aqui também teria que ser 90, certo? Se eu tenho aqui 45, 90 e 45, 45, 90 e 45, e esse lado aqui é igual a esse e é igual a esse, por congruência, você acabaria dizendo que esses triângulos são iguais. Claramente eles não são, né? Mas, se você estivesse adotando isso como uma verdade, esses triângulos seriam iguais. Ou seja, esse lado aqui, que é o AB, seria exatamente igual ao lado AD, onde não são, né? Claramente aqui o AB é maior que o AD. Então, por esse motivo, essa diagonal não pode ser uma bissetriz, beleza? Porque senão você vai estar dizendo que tudo é igual. Não é, tá? Então, a galera geralmente pega alguma questão de retângulo, traça a diagonal e já coloca ali um ângulo de 45, achando que passa no meio. E não passa. O que passa no meio é a diagonal, beleza? A diagonal intercepta uma a outra no ponto médio, no meio. Mas os ângulos não são divididos no meio. Beleza? Show de bola? Então essa parte aí é importante. A gente pode comparar isso com um quadrado, por exemplo. Se a gente continuar, né? Fazer aqui agora uma outra. Vamos falar sobre o quadrado. Então, o quadrado ele também vai ter algumas particularidades, né? Vou desenhar aqui um quadrado. Vou desenhar aqui melhor. Show de bola. Então, aqui eu tenho um quadrado, mesma situação, né? Então, aqui é o vértice A, vértice B, vértice C, o vértice D. O quadrado, ele se assemelha muito ao retângulo, tá? Por quê? Porque ele também tem todos os ângulos formando 90 graus, certo? Todos os ângulos internos e, consequentemente, todos os externos também formam 90 graus, né? Porque se você prolongar aqui, por exemplo, você sabe que ao prolongar aqui, a gente acabou de estudar que Eita, deixa eu tentar fazer um desenho melhor aqui. Pronto. A gente acabou de estudar, na aula passada, que os ângulos, né, tem que ser suplementar. Então, se aqui é 90, quanto falta para 90? Para 180, né? Falta mais 90. Então, esse cara aqui também tem que ser 90, né? Então, no quadrado e no retângulo, os ângulos internos e externos são 90 graus, beleza? Mas não é nem esse detalhe que a gente vai falar agora, tá? Então, no quadrado, você sabe que todos os ângulos são 90, além dos lados opostos serem congruentes, todos os lados são congruentes, né? Então, no quadrado, a principal característica dele, que a gente sabe, né, é que todos os lados são iguais, certo? Então, mas Felipe, concorda comigo que para todos os lados seriam iguais, os opostos também são iguais? Sim, né? Então, o quadrado, ele é uma espécie de retângulo. O contrário que não serve. Retângulo não pode ser chamado de quadrado. Mas um quadrado, ele pode ser chamado de retângulo, porque um quadrado, ele atende todas as especificações exigidas para ser um retângulo. Já o retângulo não atende
as exigências para ser um quadrado, porque a principal delas é ter todos os lados iguais, e o retângulo não tem. Tá? Agora, para ser retângulo, basta que os opostos sejam iguais. E os opostos são iguais. Embora todos sejam iguais, os opostos são iguais. Tá? Então, o quadrado pode ser um retângulo. O contrário que não pode. Tá? Então, o quadrado ele tem todos os ângulos iguais, todos 90. Todos os lados iguais, todos 90. Vai ter também todos os lados opostos também são paralelos. Né? O AD é paralelo ao BC, o AB é paralelo ao CD. Tá? Então, também tem lados paralelos. Agora, as diagonais, né? Se a gente for falar sobre as diagonais. Então, aqui está uma diagonal, que é a BD. Aqui está outra diagonal, que é a CD. Beleza? Então, essas diagonais aqui, de novo, elas se interceptam. E, de novo, se interceptam no ponto médio. Lembra que ela pode ser um retângulo? Então, aquelas propriedades de retângulo são úteis. Tá? Então, aqui o ponto M é o ponto médio. De tal forma que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse, que é igual a esse. Todas elas são congruentes. Tá? Agora sim nós temos um detalhe. No quadrado, a diagonal é bissetriz. Por quê? Lembra daquele detalhe que a gente falou na aula passada, né, no retângulo? Que não podia dizer que era uma bissetriz, senão ia forçar que todos os triângulos seriam iguais ali e todos os lados seriam iguais, e eu não podia dizer aquilo? Pois é, no quadrado eu posso dizer que tudo é igual. Né? Afinal, um quadrado, a principal característica, são lados iguais. Então, eu posso dizer que esse cara aqui vale 45 e que esse vale 45. Esse vale 45, esse vale 45, esse vale 45, todos eles valem 45. E aí, como todos eles valem 45, né, esse ângulo aqui do meio é 90. Esse do meio é 90. É 90. É 90. Ou seja, além das diagonais, nesse caso aqui, né, diagonais, sim, são bissetrizes. Tá ok? No retângulo, não. No retângulo, as diagonais não são bissetrizes. Mas no quadrado, as diagonais são bissetrizes. Além disso, ela se intercepta no ponto médio. Né? Além disso, ela forma 4 triângulos iguais. Né? Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Todos eles são iguais. Tá bom? Então, a gente pode formar isso daqui. Além disso, né, a gente acaba vendo aqui, ó, que as diagonais de um quadrado são perpendiculares, beleza? Então, a gente pode escrever diagonais são perpendiculares. Perpendiculares. O que é ser perpendicular? É formar 90 graus, tá? No retângulo, você não tem esse detalhe. A diagonal não é perpendicular, assim como também não é uma bissetriz. Já no quadrado, as diagonais são bissetrizes e são perpendiculares. Tá ok? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre área. Né? Na área do quadrado, do retângulo, a área do retângulo é muito simples. Né? A área é a base vezes a altura. Show de bola? Então, base vezes a altura. Se esse aqui for a base e esse daqui for a altura, é só multiplicar um lado pelo outro. Beleza? Como um quadrado é a mesma coisa de um retângulo, também é base vezes a altura. Show de bola? Só que no quadrado, você sabe o quê? Que a base e a altura são iguais. Então, a gente vai chamar de lado. Aqui é o lado L, aqui é um lado L. Aqui é um lado L, aqui é um lado L. Ou seja, a área desse quadrado, ela vai ser da seguinte forma. Base vezes altura. Então, base vezes altura, só que agora a base e a altura são L. Então, é L vezes L. Logo, a nossa área vale L ao quadrado, beleza? Dada a propriedade de potenciação, né, você repete a base e soma os expoentes, né? Então, L com L dá L ao quadrado, tá bom? Para finalizar, nós podemos falar também sobre a diagonal do quadrado, porque a diagonal do quadrado é um elemento importante e pode ser calculado, tá bom? Então, vou fazer aqui um novo quadrado, só para a gente ter uma referência. Aqui um quadrado e está aqui uma diagonal. Beleza? Eu quero calcular e saber quanto vale essa diagonal. A única referência que eu tenho é o lado, porque aqui é L e aqui é L. Concorda comigo? E aqui eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus. Show de bola? Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, concorda comigo que eu formo aqui um triângulo retângulo? E se eu formo um triângulo retângulo, eu posso aplicar o famoso Teorema de Pitágoras, beleza? Aplicando o Teorema de Pitágoras, eu vou fazer o seguinte. Quem é a minha hipotenusa? A hipotenusa é oposta ao 90, ou seja, é a diagonal. Então, eu posso escrever o seguinte.
hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, que é um lado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o outro lado, beleza? L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, eu posso reescrever isso aqui como diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, certo? L ao quadrado mais L ao quadrado são 2L ao quadrado. Mas eu quero calcular minha diagonal. Para eu calcular minha diagonal, esse 2zinho aqui, ó, está me atrapalhando. Tem que passar para o outro lado. Concorda comigo? Só que potência, quando a gente joga para o outro lado, ela vira uma raiz quadrada, beleza? Então, vai ficar como? Diagonal é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, beleza? Vou continuar aqui em cima, tá? Esse cara aqui, 2L ao quadrado, repara que o L está ao quadrado, né? Aqui, ó, o L está ao quadrado. Então, o L consegue sair da raiz. Aí é propriedade de radiciação, né? O L, como está ao quadrado, ele consegue sair da raiz. Já o 2 não está ao quadrado, então o 2 fica dentro da raiz. Então, o que acontece aqui? A gente tem que a diagonal, então, na verdade, ele vale L, que conseguiu sair da raiz, multiplicado pelo raiz de 2, que não conseguiu sair da raiz. Beleza? Então, L raiz de 2 é a diagonal do quadrado. Show de bola? Daqui a pouco a gente vai fazer novas situações com a diagonal do quadrado e vocês vão ver como isso é importante, beleza? Então, diagonal do quadrado vai ser sempre o lado multiplicado por raiz de 2. Show de bola, galera? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima, a gente vai falar mais sobre outras figuras. Vamos falar também ainda sobre losangos, sobre paralelogramos, sobre trapézio. Então, ainda tem mais propriedades para a gente ver e mais situações também de área, enfim, mais cálculos para serem realizados, beleza? Então, sai daqui, te aguardo na próxima aula. Um abraço e até lá!